eu sou Tuane Serpa, aluna do curso de Engenharia Têxtil na UFSC e apresentarei na disciplina de Sociedade, Tecnologia e História com o professor Sérgio Ferreira minha pesquisa sobre tecnologia na idade contemporânea. Escolhi a nanotecnologia. Nanoescala é a ordem dos bilionésimos de metro, ou seja, em cada metro temos 1 bilhão de nanômetros. Para entender melhor, podemos comparar com os micróbios, que são organismos que não podemos ver sem uso de microscópio. Aqui temos vírus, que são muito pequenos, medindo micrômetros, e ainda são muito maiores que nanômetros. Para entender a nanotecnologia, podemos pensar que é uma forma de controlar a matéria em nanoescala, a escala dos átomos e moléculas. Um dos princípios básicos da nanotecnologia é a construção ou aperfeiçoamento de materiais a partir da menor parte, os átomos. Com o microscópio de varredura por tunelamento criado em 1981, o homem pôde ver os átomos individualmente. Gases, líquidos e sólidos, trabalhados em nanoescala, podem se tornar mais fortes ou ganharem propriedades como condução de calor e eletricidade, ficar mais reativos, mudar de cor e outros fenômenos. Por sua capacidade de criar materiais mais fortes, finos e duráveis, a nanotecnologia é bastante usada em diversos setores da indústria e em estudos da física, química, biologia e medicina. Um dos exemplos de uso da nanotecnologia são as finas películas desenvolvidas para óculos, computadores, câmeras, janelas e outras superfícies para fazer com que os objetos ganhem propriedades como impermeabilidade, antirreflexo, autolimpeza, resistência a raios ultravioleta e outros. Em www.nano.gov, que é um site oficial do governo dos Estados Unidos, podemos obter muitas informações sobre a nanotecnologia. Na aba Timeline, consegue-se acesso à linha do tempo desta tecnologia tão antiga e tão atual. Foi mencionado que apenas em 1981 pôde-se apreciar visivelmente a menor parte da matéria, o átomo, individualmente. Mas, desde muito tempo, já se utilizavam os benefícios da nanotecnologia. Sabia-se maneiras de usufruir dessa tecnologia mesmo sem ver tão claramente. Aqui temos um exemplo do século IV. Esta taça, um artefato do Império Romano, é um exemplo de uso da nanotecnologia no artesanato. A taça de vidro dicróico é verde ao refletir luz externa, mas vermelha quando a fonte está em seu interior, justamente devido a nanopartículas de metais em sua constituição. Nanopartículas de prata dão a coloração esverdeada, enquanto as de ouro são responsáveis pela cor vermelha. E mais algumas peças, dos séculos 6 a 18, como esmaltes de cerâmica contendo prata e cobre, ou outras nanopartículas metálicas, lâminas de sabre fortalecidas com nanotubos de carbono, etc. Mas, com toda certeza, a partir do momento que o átomo pôde ser visto e controlado com mais facilidade, a nanotecnologia passou a crescer e estar cada vez mais presente em nossas vidas, através da medicina, produtos de uso diário com maior resistência, processos de dessalinização de água, construções eletrônicas, reciclagem
e muito mais. No decorrer dos anos, grandes nomes levaram à frente estudos nessa parte de modificação da matéria usando partes muito pequenas, e foram criadas diversas formas de entender tudo melhor. Até que em 1974 foi usado pela primeira vez, de verdade, este termo, nanotecnologia. Mas só mesmo em 1981 que foi possível ver átomos individuais pela primeira vez. Na verdade, o microscópio de varredura por tunelamento é capaz de criar imagens dos átomos. Esse é um microscópio comum. Vemos e logo já conhecemos. Agora, vamos ver como funciona um microscópio de varredura por tunelamento. Este não utiliza lentes de vidro para visualização como os microscópios comuns, mas uma ponta metálica muito fina. Essa ponta faz a varredura de uma superfície condutora ou semicondutora por meio de uma corrente elétrica, sem tocar. A ponta fica a menos de 1 nanômetro de distância, identificando os átomos existentes nela. O microscópio funciona baseado no efeito túnel, que é produzido quando um elétron passa de um certo átomo para um outro. O elétron desaparece em um átomo e aparece em outro, como se passasse por um túnel. Quando o elétron passa de um átomo na superfície para um átomo da ponta do microscópio, por meio de tunelamento, ele gera uma alteração na corrente elétrica. Essa corrente elétrica resultante varia de acordo com a distância que o átomo está da ponta metálica. A informação gerada pelo mapeamento da intensidade da corrente vai para um computador que a transforma em imagem tridimensional. A ponta vai medindo essa corrente de tunelamento ponto a ponto. Com isso, o computador constrói uma imagem de como é essa superfície. Não é a ponta que forma a imagem, ela apenas mede a corrente. E depois, usa-se a computação para apresentar a corrente na forma de imagem.
Esse foi o contexto do surgimento e a contribuição para a humanidade da inovação da idade contemporânea, que escolhi para estudo, a nanotecnologia. Muito obrigada.